Sejam bem-vindos! Aqui quem fala é o Felipe Jack. Hoje é dia de responder comentários no modo Manual Responde número 11. Então não esqueça de deixar o like e se você não é inscrito, inscreva-se no canal, pois aqui temos um conteúdo único, apresentando uma visão diferente do que você está acostumado a ouvir no YouTube. Agora, bora pro vídeo! No meu último vídeo, eu apontei os defeitos da saga de Hades, falando exclusivamente do roteiro do mangá. Se você não assistiu, clique no card aqui em cima. O R9X1 argumentou que 70 espectros não seriam capazes de matar Athena, como eu tinha dito no vídeo. Então, vamos fazer um pequeno exercício de simulação para saber se os espectros conseguiriam passar pelas 12 casas ou não. Primeiro, a casa de Hades. Será que eles passariam pelo Mu? Vamos ver. Na prática, nós vimos que todos os espectros junto com os renegados passaram pela casa de Ares sem nenhum problema. E isso aconteceu porque o Xion paralisou o Mu. Mas se não fosse o Xion ali, será que algum dos espectros poderia paralisar o Mu para os outros passarem? E a resposta é sim. Mil de Papirão mostrou que tem poder suficiente para paralisar Mu. Então ele poderia muito bem ter feito isso na casa de Ares, permitindo que todos os outros espectros passassem sem o menor problema. Isso aqui não é teoria não. Mil mostrou esse poder na prática. Inclusive, ao invés de passar e deixar Mu ileso, os espectros poderiam ter aproveitado que ele estava paralisado e assassinado ele ali mesmo. Nada de duelo 1 contra 1. Então considere que Mu foi derrotado. Com Aldebaran de Touro, nós nem precisamos fazer simulações. Ele morreu na prática para Niobe de Deep. Então considere Aldebaran derrotado. Vou desconsiderar a guerrinha de ilusões, porque entre os 108 espectros, obviamente alguns deles têm um poder mental muito forte e não ficariam presos indefinidamente nas ilusões da casa de Gêmeos e Câncer. Logo chegariam na casa de Leão. Uau! O leão dourado rugindo consegue derrotar milhares de espectros sozinho, não é verdade? Não. Na verdade, ele só derrotou alguns, até que foi preso por Jaime de Verme, enquanto os outros passaram de boa. Em um roteiro sério, os inimigos jamais iriam deixar a Ioria ileso enquanto eles corriam para outra casa. Agora que ele estava preso, seria o momento ideal para matar o Cavaleiro de Leão. Então considere a Ioria derrotado. Os espectros chegariam na casa de Virgem, e com certeza a Shaka também derrotaria alguns deles, mas entre eles estariam os mais poderosos espectros de Hades, incluindo os 3 juízes do inferno, o que seria mais que suficiente para passar por Shaka e Miro, pois no momento da invasão, Doku não estava no santuário e chegou atrasado. Então, por mais que Shaka seja muito poderoso, ele sozinho não poderia impedir que dezenas e dezenas de espectros passassem, ainda mais com essa tática burra de colocar um cavaleiro em cada casa para lutar sozinho. Entre os espectros há muitos adversários com nível de Cavaleiro de Ouro, que poderiam muito bem atrasar um dourado para que os outros passassem, incluindo Canon. E vocês sabem que não precisava nem mandar os espectros, era só mandar os deuses gêmeos e pum, acabou o santuário, acabou Athena. Só que no roteiro safado do Kurumada, os deuses gêmeos estavam lá coçando o saco nos Campos Elíseos e não estavam nem um pouco preocupados em vencer a guerra contra Athena. O Galego disse que o Mu não tinha acesso à informação da armadura de Athena, mas que Athena sempre soube, e que por isso não tem furo de roteiro nenhum. Muito bem, Galego, não precisa acreditar em mim. Vamos dar uma olhada no que o Xion tem a dizer sobre isso. Ele diz: somente eu, Xion, o ex-grande mestre, sabia disso. E diante de Hades, Athena não venceria sem a armadura. Então fingimos aceitar a oferta de Hades e viemos ao santuário para contar a história da armadura para Athena. Então, Galeguinho, é óbvio que Athena não sabia, até porque ela saiu do santuário e foi para o mundo dos mortos sem levar a armadura. E o Galego também comentou sobre a ânfora de Athena, pois eu disse que Canon deveria ter escondido esse vaso lá na Polinésia e não ter deixado ela no mesmo local que Athena, já que essa ânfora era uma arma importante para que Athena pudesse derrotar Poseidon.
Concordando com a desculpa do roteiro burro, Galego disse que Kanon escolheu aquele local, pois ele era o local mais resistente e ninguém conseguiria quebrar aquela coisa. Devido a isso, ele ficou muito confuso com os meus questionamentos. Calma, Galego, eu vou te explicar. Qual seria a maior preocupação de Kanon? Colocar o vaso em um local resistente ou em um local em que Athena não pudesse pegar? Pois é, a preocupação principal é não deixar Athena pegar o vaso. Portanto, o fato do pilar principal ser resistente pouco importa. O problema é Athena pôr as mãozinhas no vaso. Se Kanon fosse um personagem inteligente, ao saber que Poseidon colocou Athena dentro do pilar principal, exatamente o lugar onde ele escondeu o vaso, ele teria que entrar lá, retirar o vaso de perto de Athena e esconder lá na Papua Nova Guiné, ou sei lá onde ele podia esconder esse vaso, e não entregar de bandeja para Athena a sua maior arma para que ela vencesse a guerra. E o Galeguinho também não conseguiu imaginar como o Aioria, Mu e Miro sairiam da barreira, já que o Radamantes não iria permitir. Ô Galeguinho, esqueceu que o Mu tem o teletransporte? Ele poderia levar o Aioria e o Miro assim, ó, no piscar de olhos para muito longe dali. Então não venha nos meus comentários dizer que eu não sou fã da obra, você é que tem um raciocínio limitado. O Emerson Leandrito perguntou aonde que os espectros têm o mesmo nível dos dourados, mais um rapazinho confuso querendo questionar os meus vídeos. Então vou ter que fazer um resumo aqui para relembrar o Leandrito tudo aquilo que ele esqueceu enquanto digitava esse comentário. Milde Papillon paralisou o Mu, que é o Cavaleiro de Ouro com o maior poder mental do santuário. Se ele fez isso com o Mu, imagino que ele faria com o Aioria, Aldebaran ou Miro, que não tem tanto poder mental assim. Se durante a luta o Muzeira não tivesse habilidade de teletransporte ou a teia de cristal para pegar as borboletas, ele teria morrido para apenas um espectro. Não é só porque no final da luta Mil acabou perdendo que ele não tem o nível de um Cavaleiro de Ouro. Se fosse qualquer outro Cavaleiro de Ouro menos preparado no campo mental, com certeza seria derrotado, então Mil faz parte dos espectros de nível dourado sim. Mas para passar pelas casas do Zodíaco nem precisa de um espectro tão forte assim. Raime de Verme paralisou a Aioria, o que em um roteiro sério teria causado a sua morte, já que havia muitos outros espectros ali prontos para atacar. E outro exemplo foi Aldebaran, que foi morto por Niobe de Deep, pois qualquer outro Cavaleiro de Ouro que não tivesse uma barreira como Mu para se proteger do veneno, também teria sido morto pelo ataque do Niobe de Deep. Pode até ser que a grande maioria dos espectros não possuem força suficiente para rivalizar com o Cavaleiro de Ouro, mas eles têm habilidades especiais desconhecidas que podem surpreender em um combate, imobilizando, envenenando ou quem sabe lá quantas habilidades esses espectros possuem, que poderiam facilmente causar a morte de um Cavaleiro de Ouro. Lune de Bauron estava a ponto de matar Seiya e Shun de uma só vez. Shun já possui o nível de um Cavaleiro de Ouro e podemos dizer o mesmo de Seiya. Lembre-se que Shun matou Afrodite sozinho. Se não fosse a interferência de Kanon, Lune mataria Seiya e Shun, portanto ele também tem nível de Cavaleiro de Ouro. E o mesmo para Faraó de Esfinge. O próprio Orfeu, que era dito ser tão poderoso quanto um dourado, sofreu na luta e teve que improvisar para vencer o Faraó. Portanto, o Faraó também é considerado no nível de um Cavaleiro de Ouro. Gordon de Minotauro é tão poderoso que foi capaz de quebrar a Excalibur. Todos esses que eu falei e outros espectros também podem ser considerados no mesmo nível de um Cavaleiro de Ouro. Todos eles têm poder suficiente para machucar muito um dourado e atrasá-lo enquanto os outros espectros passam pela sua casa. E todos eles subordinados aos 3 juízes do inferno, que possuem uma força ainda maior. O Júlio César tentou defender o Xion, dizendo que ele não contou sobre a armadura porque ele morreu bruscamente. Mas eu acho que ele quis dizer inesperadamente. Pois é muito inesperado que alguém com mais de 250 anos estivesse próximo da morte, não é verdade? Ele não teve tempo de se preparar, foi muito rápido, só 200 e tantos anos. Sério, essa é a lógica que o cara quer usar para dizer que o que eu disse nos meus vídeos está errado e não tem furo de roteiro nenhum. E ele perguntou o que aconteceria se os inimigos soubessem que a estátua de Athena era sua armadura. Muito bem, não mudaria absolutamente nada. A estátua fica depois das 12 casas, então os inimigos iriam ter que subir as 12 casas de qualquer jeito. E no caso de Saga, isso também não mudaria absolutamente
absolutamente nada nos seus planos. A armadura estava inerte e ele sabia tanto da Nike quanto do escudo de Athena. Ele nunca teve nenhum interesse em destruir as armas de Athena. Tanto é que o escudo estava lá intacto, ele nem fez questão de sumir com aquilo para que Athena não pegasse. Ou seja, apenas uma pessoa saber de algo tão importante não trouxe nenhum benefício para Athena, e só trouxe problemas. Aí vem o Matheus Rian e diz que Xion não ter contado para ninguém da armadura faz sentido. Mas não, Matheus, de nenhum ponto de vista isso faz sentido. O fato dele não ter se planejado e ter deixado nem ao menos um testamento para passar a informação fez com que Athena fosse condenada a perder a guerra contra Hades. Um líder sério nunca deveria ter deixado isso acontecer. E o Matheus também disse que a informação da armadura é um segredo que só o Grande Mestre e Athena têm acesso. Mas isso é uma mentira! Em nenhum momento do mangá, Xion diz que aquilo é um segredo que só o Grande Mestre poderia saber. Lembra que eu falei que os brasileiros são ruins de interpretação de texto? Vamos dar uma olhada no que o Xion disse de verdade. Somente eu, Xion, o ex-Grande Mestre, sabia disso. Seria a mesma coisa se eu dissesse, eu, Felipe, o ex-carpinteiro, era o único que sabia disso. O texto não diz que só os carpinteiros sabem disso. O texto diz que Felipe, se apresentando como ex-carpinteiro, era o único que sabia disso. Então, quando Xion falou, eu, Xion, o ex-grande mestre, ele estava se apresentando como ex-grande mestre. Ele não disse que só os grandes mestres podem saber sobre a armadura de Athena. Atenção, não existe regra nenhuma dizendo que só um grande mestre pode saber da armadura de Athena. E a prova é que os 4 cavaleiros de bronze ficaram sabendo. Então não deturpem as falas dos bonecos só para criarem as suas teorias malucas. E o Diogo Arteiro disse que os cavaleiros não são sempre fiéis a Athena. Quero saber quem não foi fiel. Até os renegados Máscara da Morte e Afrodite foram fiéis até o fim. Uai! E esse foi o modo manual Responde número 11. Mandem suas perguntas que eu farei o possível para responder, mas chega na maciota, tá certo? Para apoiar o canal, seja membro como o Fabrício e o Elton, ou faça uma contribuição de qualquer valor sem compromisso através do Pix, como o Ricardo Viveiros de Souza. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Essa chave vai estar na descrição também. O seu apoio é muito importante para que o canal continue. Muito obrigado a todos que me acompanharam em 2021. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track, an addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. That's the mission. I don't waste time, no, I make time.